Irmãos, Ezequiel é um livro maravilhoso também, da palavra de Deus, traz palavras tremendas, traz palavras proféticas. É um livro, por exemplo, que fala de como Satanás foi criado. São dois livros da Bíblia que falam sobre isso, Isaías e Ezequiel. É interessante isso, tem muito a ver com tudo aquilo que a gente lê no livro de Ezequiel. E fala também muito sobre a restauração da nação de Israel, né? Fala sobre o vale dos ossos secos, sobre a restauração desse povo, como um grande sinal, o maior sinal que nós temos na palavra de Deus da volta do Senhor Jesus. Então é um livro que merece ser olhado com carinho, né? As mesmas palavras que Jeremias fala para Judá, para Israel, Ezequiel também fala. Enquanto Jeremias estava lá em Judá, na cidade, em Jerusalém, Ezequiel já estava no exílio, já estava sofrendo com um grupo que foi levado exílio para o exílio da Babilônia, né? Então uns profetizavam lá e outros cá, e outros profetas. Nós estamos estudando isso aí. Então esse é um período muito interessante da formação, inclusive, do Antigo Testamento. A gente aprende muito, lendo com carinho, com atenção. Você vai ver que esses textos, essa palavra estava na boca dos discípulos, estava na boca até de Jesus. Você vai ver Jesus citando muito dessas escrituras, e você vai ver os apóstolos citando essas escrituras, né? Às vezes você lê o Novo Testamento, você pensa assim que aquilo foi colocado por Deus naquela hora. Não, eles estão relembrando, eles estão falando daquilo que Deus já tinha mostrado a eles lá 500, 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, né? Então é muita coisa mesmo, né? Nós queríamos destacar, assim, de interessante, né, para o nosso dia a dia, nosso cotidiano, é essa palavra que fala a respeito do atalaia. O atalaia, o que era? Era o camarada que dava o alarme de guerra para o povo, né? Era a pessoa que ficava distante da cidade, num lugar alto, provavelmente, ou numa torre, ou numa montanha, onde ele tivesse a capacidade de avistar o inimigo de longe, e ele ficava ali, dia e noite de tocaia. Lógico que não era um só, né? Mas ficavam ali os guardas, né? Igual um guarda fica na sentinela lá, olhando, para ver se vem o inimigo. Para quê? Para que o povo não seja pego de surpresa. Então o atalaia é o primeiro sistema de segurança que a gente conhece da palavra de Deus, acionado, né, por boca. Quando o atalaia olhava uma poeirinha assim lá de longe, ele já ficava meio arisco, né? Poeirinha é sinal de cavalo, é sinal de gente que está chegando, né? Então ele corria ou mandava alguém correr para avisar o povo. O cara voltava e entrava na cidade gritando: inimigo, 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 e atravessava a cidade gritando: inimigo. E aí o povo já corria, cada um catava a sua arma e preparava os carros de guerra, e as armas de guerra, os escudos, e as lanças, e os carros, e os cavalos, e já se preparava de maneira que quando o inimigo chegasse, o exército já estava prontinho para enfrentar a sua batalha, a sua guerra, né? Então que papel tremendo esse papel do atalaia. Imagine só, se o atalaia dormisse, não visse o inimigo, né? E o inimigo passasse por ele, o povo era pego de surpresa e morreriam todos, provavelmente. Olha que tristeza, né? O seu papel é tremendo, o seu papel é muito importante, não é? Então, a gente tem que considerar isso, né? Papel do atalaia. Hoje quem é o atalaia? O atalaia hoje são os pastores, são os homens de Deus, são aquelas pessoas que Deus levantou na igreja para olhar também, não um olhar presente, mas um olhar à distância, e poder mostrar para a igreja
o movimento do inimigo, a presença do inimigo, a atividade do inimigo no meio do povo, para que possa ajudar o povo a se preparar para esses confrontos, para se preparar com essas dificuldades que o inimigo, né, certamente vai desenvolvendo com a criatividade que ele tem. O apóstolo Paulo diz que o diabo é o nosso adversário e ele anda em derredor, diz Pedro, procurando alguém para tragar. E Paulo diz que ele arma ciladas. Então, enquanto você está sossegado lá na sua casa, sentado no seu sofá, tranquilo, sem imaginar absolutamente nenhum problema, o inimigo está, naquele momento, procurando uma brecha na sua vida, procurando um lugar, procurando uma circunstância para poder entrar na sua vida e destruir você e acabar com a sua vida. Então, por isso que é muito importante se ouvir com atenção aquilo que nós dizemos, a palavra de Deus, né? E triste é se a pessoa não atender o atalaia também, né? Se ela não acreditar no atalaia, o atalaia entra na cidade, inimigo, inimigo, inimigo. Aí ele fala, não, ele está brincando, não é possível que vai ter inimigo uma hora dessa do dia, né? Não é possível, não vai aparecer ninguém não. Quando ele vê, o exército já está em cima dele, né? Então, tolo aquele que não acredita também na voz que o adverte, na voz que o chama a sua atenção, que desperta, para que ele se corrija, para que ele se prepare, para que ele enfrente adequadamente o inimigo, né? Então isso é muito importante. Importante que você creia nos seus profetas. A Bíblia diz: creia nos seus profetas, né? E eu digo para você: creia nos seus pastores. Ouça a palavra que vem do Senhor para você e creia nela e receba. Por quê? Porque a responsabilidade dos pastores é muito grande. É muito grande. Às vezes a gente tem dificuldade, né, nessa área, porque às vezes as pessoas dão mais ouvidos às pessoas de fora do que ao seu pastor. Mas a responsabilidade não é das pessoas de fora da igreja, a responsabilidade dos seus pastores. E às vezes, mesmo quando a gente fala de uma maneira que pode parecer rude, pode parecer dura, o objetivo não é outro senão salvar. O objetivo não é outro senão ajudar a pessoa a sair daquela dificuldade, né? Mesmo porque se eu não falar, se o profeta não falar, a pessoa, o sangue dessa pessoa, o problema dessa pessoa volta-se para o profeta. E eu, como sou muito esperto, eu não quero saber de problema para o meu lado. Então eu sou obrigado a falar aquilo que tem que falar. E o profeta tem que aprender isso, né? Uma coisa que se ensina na palavra de Deus: olha, em primeiro lugar você deve temer a Deus e não aos homens. Quando você teme a Deus, Deus cuida de você. Se você temer os homens, eles vão te deixar na mão. Sabia? Os homens vão te deixar na mão. O primeiro problema, na primeira dificuldade, cadê os seus amigos? Cadê seu esteio? Cadê a sua fortaleza? Cadê a sua ajuda? Foram embora. Mas o Senhor não. O Senhor está do seu lado. O Senhor se coloca diante de você para suprir as suas necessidades, para te abençoar, para te socorrer, para que você encontre um escape, encontre liberdade.